Capítulo 867. Ao olhar para Quetoa, Klein realmente adivinhou qual seria o pedido dela enquanto suspirava e se sentia confiante. Como o Senhor Louco sabia que eu faria uma pergunta e não um pedido. Como esperado do Senhor Louco, Quetoa pensou antes de perguntar educadamente: Honorável Senhor Louco, gostaria de saber o significado desses dois símbolos. Depois de receber permissão, ela conjurou os caracteres chineses. Eles eram Gu e Xiang. Como esperado, Klein suspirou silenciosamente. Quando combinados, eles significam o lar, a pátria da alma. Quando combinados, a pátria da alma. Quetoa colocou ênfase na segunda frase porque ela sabia muito bem onde era o lar da rainha misteriosa. Nem ela acreditava que fosse algo especial. Audrey, Alger e os outros membros do clube de tarô aproveitaram a oportunidade para aprender o novo texto de Roselle e se esforçaram para memorizar os símbolos e seu significado combinado, exceto Derek. Klein não falou mais nada enquanto se recostava na cadeira. Vocês podem começar. Alger imediatamente virou a cabeça e olhou para o mundo. Seu item místico está pronto. Vou dar a você esta semana. Ele estava se referindo ao item místico feito a partir de uma característica de Beyonder do Cantor do Oceano. O artesão correu primeiro para terminar a luva da senhorita. Justiça. Quanto ao pedido do mundo, foi adiado para esta semana. Com o Sr. Azik ainda não respondendo e comigo incapaz de restaurar o selo da fome rastejante, a chegada deste item místico é oportuna. Klein controlou o mundo e o fez assentir. Essa ainda é uma velocidade aceitável. Uma velocidade aceitável. Se eu tivesse atrasado por mais 2 ou 3 semanas, ou até 1 ano, você se teletransportaria para mim. Alger pensou com uma desconcertante sensação de cautela. Como seu plano original era obter a poção sepultador cataclísmico da igreja, e com ele apenas começando a digerir a poção cantor do oceano, não estava procurando comprar nenhum ingrediente Beyonder correspondente. Ele ficou em silêncio novamente e começou a observar os outros membros iniciarem suas transações. Para Alger, o mais importante agora era obter 1 ou 2 itens místicos que combinassem com o chicote da mente. Afinal, embora os itens místicos fossem mais uma questão de qualidade do que de quantidade, com a necessidade de evitar que os efeitos negativos se acumulassem, ter apenas um item místico para um Beyonder de sequência 5 era uma grande vergonha. Em circunstâncias normais, os Beyonders de sequência 5 teriam 2 ou 3 itens místicos cujos efeitos negativos não se sobrepunham, tornando-os a melhor combinação. Claro, Alger já havia reservado um. Assim que o artesão terminasse o item do mundo, seria o cristal central de sua gárgula de 6 asas. Para isso, ele precisou pagar 1000 libras. Juntamente com a taxa que precisava pagar para o mundo, a pouca quantia de dinheiro que tinha foi reduzida em 2000 libras, deixando-o com 1800 libras. Desse total, 500 libras foram uma comissão que ele ganhou com a luva da senhorita. Justiça. Sem ninguém falar, Enlin olhou para o sol e perguntou depois de alguma deliberação: eu preciso de uma característica de Beyonder de um vampiro artificial da sequência 5. O que você deseja receber em troca? Nos últimos tempos, ele aprendeu que os sanguíneos tinham meios para eliminar a corrupção mental de uma característica de Beyonder, mas precisava fazer contribuições suficientes. Portanto, Enlin desejava primeiro obter o ingrediente principal necessário para o avanço antes de considerar os outros problemas. Com base em suas observações, tal característica de Beyonder de um vampiro artificial da sequência 5 custava aproximadamente 8.000 libras com base no preço do Senhor Mundo. Quanto a ele tinha apenas 5.400 libras e ainda estava um pouco aquém.
Com base nos pensamentos e hábitos originais de Enlil, ele precisava economizar 8.000 libras antes de solicitar uma negociação com o Sol. Ele não era um sanguíneo que gostava de comprar coisas a crédito, mesmo as bonecas mais novas e melhores. Ele também não poderia endurecer a pele para pedir emprestado a outros. Tudo o que ele faria seria ser mais frugal, trabalhar mais e economizar mais. No entanto, rapidamente percebeu algo. O Sol não aceitava dinheiro. Para os moradores da Cidade de Prata, o dinheiro de Loen não era diferente de papel de rascunho. Portanto, Enlil acreditava que o Sol faria um pedido de um item, então era melhor saber disso para prepará-lo com antecedência. Além disso, o Sol não entende os preços de mercado. Talvez o que ele deseja custe apenas 5.000 libras. Na esperança de ser agradavelmente surpreendido, Enlil ergueu ligeiramente o queixo e olhou para o Sol ao seu lado. Derek pensou seriamente e disse: UH. Fórmula da poção da sequência 5 do Caminho do Sol. Ele originalmente desejava solicitar que ele pagasse sua dívida com o Senhor Mundo, mas percebeu que o Senhor Mundo não havia feito nenhum pedido. Portanto, não achou apropriado relegá-lo a outra pessoa. Além disso, por ter participado de tantas reuniões de tarô, Derek não era mais o recém-chegado imaturo. Com a Cidade de Prata tendo um padrão de troca, ele sabia muito bem a diferença entre uma fórmula de poção da sequência 6, notário, e uma característica de Beyonder de sequência 5. Usar o primeiro para cobrir a dívida do segundo seria um péssimo negócio, portanto, mudou seu pedido para a fórmula da poção da sequência 5. Fórmula da poção da sequência 5. Isso é muito difícil de comprar. Custará entre 4.500 e 7.000 libras. Dependerá principalmente da urgência de ambas as partes. Além disso, há um custo para verificar sua autenticidade. Enlil estava prestes a responder quando ouviu a voz rouca do Senhor Mundo. Eu tenho. Instantaneamente, o palácio que parecia a residência de um gigante ficou em silêncio. Todos os membros do clube de tarô pareciam um pouco rígidos. A sequência 5 é tão comum? Enlil ficou triste quando percebeu que ainda não estava na sequência 5. Depois de se acalmar, ele perguntou: quanto vai custar? Considerando a situação financeira de Enlil White, Klein fez o mundo rir profundamente. 5.000 libras. Fórmula da poção do sacerdote da luz. 5.000 libras? Enlil ficou surpreso antes de dizer sem hesitação: feito. Era como se ele estivesse enfrentando um desconto em uma boneca que tanto desejava. Tudo bem. O mundo assentiu como se não fosse uma transação importante. Então, ele viu a senhorita Justiça olhar em volta e ouvi-la dizer: gostaria de encomendar uma missão de investigação. Missão de investigação. O coração do louco Klein acelerou quando a expressão do mundo ficou um tanto lenta. O que é? Force perguntou proativamente. Sua impressão sobre as comissões da senhorita Justiça foi que elas eram relativamente simples e, ao mesmo tempo, pagavam generosamente. Ela definitivamente precisava aceitar. Audrey organizou suas palavras e disse: houve 2 assuntos que aconteceram recentemente em Becklund. Um é o Barão Sindras. Ele era suspeito de ter sido incriminado. O outro é o membro do parlamento Matt sendo agredido por causa das medidas ambientais. Force achou a descrição da senhorita Justiça especialmente familiar porque ela esteve presente nos 2 assuntos. Ela os testemunhou e estava envolvida neles. Ela, sem saber, endireitou as costas, esperando que a senhorita Justiça continuasse. E nesses 2 assuntos está envolvido um magnata chamado Duane Dantes.
Ele veio para Backlund há 2 meses e doou mais de 10.000 libras em ações para a Igreja da Noite Eterna na tentativa de estabelecer uma fundação de bolsa de estudos voltada para os pobres, descreveu Audrey usando um tom como se ela nunca tivesse interagido diretamente com ele e estava simplesmente suspeitando de algo sobre a partir dos dados e rumores que recebeu. Desejo contratar alguém para investigar a situação real com aquele cavalheiro. Eu sei disso muito bem. Ele é bastante rico e parece muito bom. Ele lida com os assuntos com experiência e maturidade. Ele é alguém com problemas renais ou de bexiga. Force quase levantou a mão para gritar seus pensamentos. Se a senhorita Justiça não estivesse satisfeita com isso, ela tinha ainda mais informações, como Duane Dantes estava em um estado bastante lamentável. Seu mordomo estudava magia negra, seu valete adorava a morte e um de seus vizinhos era um Beyonder. Havia um segredo em sua rua e que ele havia doado as ações para se livrar dos problemas. Em suma, ele se enquadra perfeitamente na imagem de um estrangeiro que sofre bullying. Quase lhe recomendem um remédio que trata problemas renais e de bexiga. Afinal, o Sr. Lua é hábil em tais assuntos. Ainda posso ganhar uma comissão com isso. Sim, não há pressa. Vamos ouvir o que a senhorita Justiça tem a oferecer. Force conteve seu coração que estava inundado de excitação enquanto olhava pacientemente para a garota ao seu lado. No entanto, sua linguagem corporal e convulsões emocionais atraíram na frente de um espectador. Audrey ficou bastante surpresa e intrigada com isso. Ela nunca esperou que Force conhecesse Duane Dantes e parecesse saber muito sobre ele. Isso a fez ter um novo palpite sobre por que Duane Dantes ficou chocado ao vê-la. Ela suspeitava que Force já tivesse dito ou mostrado algo ao homem. Enquanto isso, Enlin estava em branco. Ele não sabia nada sobre o que a senhorita Justiça havia mencionado. Tudo o que pôde fazer foi confirmar que isso aconteceu em Backlund. Quanto ao louco Klein, que estava recostado na cadeira, olhando vagarosamente para os membros, quase torceu os cantos da boca. O fato da senhorita Justiça ter contratado outras pessoas para investigar Duane Dantes superou suas expectativas. Isso porque eles só se conheceram uma vez na festa de caridade. Eles não pareciam ter interações mais profundas, então não havia necessidade de mais investigações. Será que expus algo sobre mim que despertou o interesse da senhorita Justiça? Ou será que, ao doar 10.000 libras, isso mostra a importância que o Conde Hall dá a isso? Portanto, a senhorita Justiça decidiu realizar investigações secretamente porque está preocupada com seu pai? A mente de Klein disparou enquanto ele pensava apressadamente em uma solução. Neste momento, Audrey deliberou por um momento e olhou para a senhorita Mágica e disse: uma investigação inicial de 500 libras. Se você encontrar perigo, fazendo com que a dificuldade aumente, eu compensarei você com mais. Sem problemas. Force organizou apressadamente suas palavras interiormente. Quando ela estava prestes a dizer algo, ela viu o mundo German Sparrow levantar a mão. Ele levantou a mão. Ponto.